recebendo essa palavra genuína. Quantas ofertas tiveram, quantas situações, mas desejou estar nessa palavra, e que nos alegra muito, né, pastor? Conhecemos o Davi desde pequeno, e hoje podemos ver grande na presença de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus honra o teu filho, ó Pai, fortalece ele, se revela a ele, se revela a nós através desta vida. O Senhor cooperando com ele, confirmando a sua palavra com os sinais, sendo transbordante na vida deste homem de Deus. Louvado seja o teu nome por esta preciosa vida. Amém. Amém. Você vai cantar? Pai, Senhor, irmãos, glória a Deus. O Emanuel vai louvar. Enquanto isso, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Mas já prepara a Bíblia que nós vamos caminhar um pouquinho, tá? Você disse que está sozinho, mas Deus disse: estou contigo. Você disse: não tem jeito não, mas Deus te disse que tudo é possível. Você disse: eu não posso. Você disse: eu não aguento. Teus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se for no tempo, eu não parar. Volte a sonhar. Se for no tempo, eu não parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, ó seu Senhor do céu, Ele ainda realiza. Volte a sonhar. Se for o tempo para todo preparar, volte a sonhar. Deus sempre realiza sonho. Está no leito de um hospital, a um chão de uma prisão. Há tempo de chorar. Há tempo de chover. Ó seu Senhor do céu, Ele ainda realiza. Volte a sonhar. Se for o tempo para todo espalhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho. Se deu tudo errado pra você, ó seu Senhor do céu, Ele ainda realiza. Volte a sonhar. Amém? Amém, glória a Deus. Igreja, Gênesis 37, a partir do versículo 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram, e ainda mais por lhes disse: rogo-vos, pois, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixo se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu feixo. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E como isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seu irmão, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
Contendo o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viermos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, o considerava o caso consigo mesmo. Pode sentar, igreja. Irmãos, para quem não me conhece e para quem está escutando esse áudio, meu nome é Davi, eu tenho 30 anos de idade. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe que o crente não pede. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe que o crente exige. Mas é um perigo você exigir algo de Deus, ou até mesmo dos seus líderes, e você não está preparado. Há poucos dias eu conversava com o pastor Geraldo, com a irmã Rosana, quanta gente foi consagrado, obreiro, pastor, músico, diácono, antes da hora, e acabou saindo, não aguentou, porque uma coisa é fácil, é subir aqui no púlpito, o difícil é ficar de pé na unção. Vocês não têm noção a unção que eu estou sentindo aqui agora. Então, da mesma forma que a unção vem grande, você tem que estar preparado para ela. Eu poderia ter chegado aqui, já faz 6 anos que eu e a minha esposa estamos na igreja, e ter falado: pastor Carlinhos, já está na hora de eu pregar. Pastor Geraldo, já está na hora de eu pregar. Irmã Rosana, já está na hora de eu louvar. Mas temos que ter responsabilidade. Eu tinha um sonho de pregar numa igreja com mais de 400 pessoas, 700 pessoas. Agora você vê como que é o sonho quando ele é gerado por Deus. Através da internet, através do YouTube, essa pregação que eu vou gravar aqui hoje vai alcançar nações, né? Então veja, eu sonhava em 400, 700 pessoas, porque a igreja que a gente estava era mais ou menos isso. Sonhava no máximo um evento aí na praça. Então você veja o quanto vai alcançar essa pregação. Eu li aqui o primeiro capítulo da pregação de hoje, capítulo 37, José falando dos sonhos deles. O que eu quero trazer para vocês aqui dentro dessa mensagem dos sonhos? Os sonhos, eles são gerados por Deus. Vejam, até mesmo os irmãos de José, que eram rancorosos, que eram bravos, que tinham invejas deles, eles tinham a bênção de Deus, eles tinham a unção de Deus. E quando José falou o primeiro sonho, um deles já fez assim: espera aí, você está falando que você vai mandar em nós? Porque eles tinham o dom, eles tinham o Espírito Santo com eles, e através disso, eles conseguiram interpretar o sonho. Depois ele foi e falou para o ancião, para o mestre, para o patriarca da família, e a unção era maior ainda, o contato com Deus era mais próximo ainda. E no que ele falou: mas você está dizendo que eu e sua mãe vamos ficar de joelho perante você? Então assim, quando você está lá no centro, ou quando você vai fazer qualquer outro tipo de serviço social e etc., ou quando você até mesmo está no meio dos ímpios, ou quando você acaba ficando até fraco na igreja e desvia, se você falar A, B e C, quem escutar a tua voz vai saber que você tem uma unção diferente. Aleluia. Quem escutar a tua voz vai saber que você não pertence àquele povo, que você não pertence àquela geração, que você não pertence ao pecado que está ali. Não importa como que você esteja. Se teve um sonho gerado em Deus por você, esse sonho vai se concretizar. Se teve um sonho em Deus gerado por você, pode ter certeza que esse sonho, no tempo de Deus, ele vai acontecer. Então, por esse motivo, eu sonhava, falei: um dia eu vou pregar, mas eu não vou pedir. Um dia Deus vai me capacitar para eu pregar. Nesse meio tempo a gente vai engordando. Teoricamente eu engordei no físico e no espiritual. Mas o físico não importa, né? Eu vou ler mais um pedaço aqui para vocês e ao decorrer a gente vai explanando. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o senhor rei do Egito. Induziu-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José, porque os serviçais.
E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que entendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações contra mim o sonho? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vida havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O corpo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no corpo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhes disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo. Tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo que te sejas bondoso para comigo, e faças menção a mim e a Faraó, me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Aqui nada fiz para que pusessem nesta masmorra. Amados, outro dia o irmão Guilherme veio pregar aqui e ele disse que estava lá na loja. Ele é meio reservado, etc. Não é tão tagarela assim que nem o Davi, né? Cada um tem seu jeito. E aí ele é reservado, mas ele falou que volta e meia acontece alguma situação e o pessoal fala assim para ele: Guilherme, o que você acha disso? Guilherme, o que você pensa daquilo? Guilherme, o que você acha disso? Então veja, José estava na cadeia. Estava preso, estava lá no canto dele. Dois serviçais do rei, muito importante, chegaram lá na cadeia e já viram aquilo que eu acabei de falar uns 5 minutos atrás aqui. Já viram que tinha algo diferente em José, mas não era a barba, não era aquela roupa suja, não era o tamanho dele. Eles sentiam alguma coisa, mas eles não conseguiam explicar, até porque eles adoravam a outros deuses, né? Mas eles sabiam. Quando foram a José, José revelou e falou: vocês vão ser agraciados, um com a morte e o outro com a vida, com a liberdade, com uma nova oportunidade. Mas não esquece de mim quando você estiver lá. Quantas vezes a gente não passa por isso? A gente rala, trabalha. Irmão, irmã, tio, tia, quando você estiver lá em cima, me dá essa força, me ajuda. Mas às vezes o desespero é tão grande que a gente acaba pedindo para o homem. A gente até acaba pedindo para um ser de Deus, para um servo de Deus, mas a gente acaba pedindo que na carne. O desespero é tão grande que a gente chega: Pastor Geraldo, estou urgente precisando de um emprego, me arruma um emprego lá. Mas será que foi Deus que tinha falado para eu pedir para o pastor Geraldo? Será que era para o pastor Geraldo mesmo que era para pedir? Às vezes não era para o pastor Geraldo para pedir, porque ele pode estar no meio de um monte de figurões. Mas quem vai arrumar esse emprego é a irmã Rosana, ali com o senhor João da padaria. O que cabe a nós nesse momento? A gente já tem a luz, a gente já tem a unção. Cabe a paciência e cabe a gente vigiar. José não era tão atrevido, tão ousado como Davi, mas ele tinha uma coisa muito importante: ele tinha fé, ele tinha sabedoria, ele tinha calma para fazer as coisas.
Eu vou ler o capítulo 41, a partir do versículo 5. Tornando a dormir o Senhor, outra vez, de uma só, haste saíam 7 espigas cheias e boas. E as pôs elas na sina 7 espigas mirradas, crescente do vento oriental. Versículo 8. De manhã, achando-se ele em espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Eles contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me de hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a minha, e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Amados, José, confiante em Deus, desde a sua adolescência, escutando a palavra de Deus desde a sua adolescência, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, foi escravizado, depois teve uma nova oportunidade. Nessa nova oportunidade, eu vou fazer uma parafraseação aqui para vocês. Eu falei para a irmã Rosana outro dia, eu tomei um tombo financeiro, tomei um tombo em carreira de trabalho, porque eu estava confiante. Deus me abençoou com a minha capacidade, e eu fiquei confiante naquilo. Deixei de congregar para ficar na igreja, para trabalhar. Vinha muito pouco a igreja. Às vezes que vinha na igreja, tirava uma oferta grande e mandava oferta na salva, mas não era de coração, era só do bolso. E aí eu falei para a irmã Rosana o seguinte: tomei uma rasteira, mas essa rasteira eu tomei porque um homem chegou e falou para mim que eu era o braço direito dele. E esse braço direito do homem é podre. Nós temos que ser aqui na terra o braço direito de Jesus Cristo. Nós temos que ser aqui na terra o braço direito do Espírito Santo. José teve uma oportunidade, mas ele não se rendeu ao homem, continuou sendo aqui o braço direito do comandante, mas ele, diferente de mim, de muitos, não se rendeu ao homem. Tanto é que ele foi vítima e foi parar em cárcere, né? Ele honrando a Deus, ele permanecendo na posição, ele foi honrado. Tiraram ele do cárcere, ele revelou sonhos, porque a primeira pessoa que vão procurar lá no mercado, o dia que acontecer um assalto, vai ser você. A primeira pessoa que a tua família vai vir procurar, por mais que não goste de você, pode ser católico. Aí eu e a Vanelli, a gente recebe ataque todo dia. Pode ser católico, um macumbeiro, um bandista, seja lá o que for. Mas a hora que der o pega para capar, num linguajar popular, o bicho pegar, quem eles vão procurar vai ser você. Não importa se eles veem você falhando ou se eles nem veem o que você faz. Porque quem está com a luz, quem está com o sonho revelado é você. O sonho revelado quem tem é você. O sonho da carne quem tem são os ímpios, os escarnecedores. Continuando a leitura do mesmo capítulo, a partir do versículo 38. Porventura o homem como este, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há Espírito de Deus? Veja, Faraó, o idólatra que tinha, né? Faraó, o homem mais poderoso da época,
Olha só o que ele tinha falado aqui antes. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Versículo 5 do capítulo 31. Tornando a dormir o seu senhor outra vez, saíram 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas. E como nos interpretou assim mesmo, cedeu, eu fui restituído ao meu cargo e outro foi enforcado. Voltando aqui para o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó: José, visto que Deus te fez saber tudo, isto ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá. Todo o meu povo somente no trono, eu serei maior que tu. Vou ler novamente o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Senhores, o povo lá fora está esperando para ver o Espírito de Deus na gente. Quanto menos a gente se distrair, mais forte vai ficar a nossa casa. Quanto menos a gente se distrair, mais forte a gente vai ficar. E no momento oportuno em que alguém falar socorro, e no momento oportuno que alguém falar eu preciso de Deus, e no momento oportuno que alguém chegar até você, você vai fazer igual a José, você vai fazer igual a Jesus. Você vai usar o poder que Deus nos deu para fazer a diferença. No meio do terreiro, no meio da maçonaria, no meio seja lá de onde for, lá na África, ou qualquer outro país, aqui no nosso bairro. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Senhores, o sonho é gerado por Deus. O meu maior sonho, desde que eu coloquei o pé aqui nessa igreja, é que a Gerados pela Graça, com esse tamanho que ela tem, tenha um centro de assistência social com esse tamanho. Não precisa a gente fazer um prédio, mas que atenda, um centro de assistência social que realmente atenda. Isso já acontece na sua simplicidade, mas já acontece. Se você parar para anotar ou conversar ou precisar, você vai ver que isso acontece. E o meu sonho era, não, eu vou um dia Deus vai me capacitar e eu vou tocar essa assistência social. Mas será que Deus quer eu fazendo assistência social, ou será que Deus quer me capacitar lá fora para trazer recurso para essa assistência social realmente acontecer? Então você que tem um sonho, você que um sonho de Deus, aquele sonho que é gerado por Deus, não desista. Continue orando, continue vigiando, porque eu acredito que um dia, da forma simples, sem escândalo, sem mídia, sem ter que estar chamando o holofote para nós, vai acontecer. E eu acredito que se amanhã bater uma família aqui nessa igreja aqui, Deus vai fazer o milagre para eles. Porque a gente foi colocado, como o versículo 38, no meio dos lobos, mas foi para fazer a diferença. Olha só, vou ler de novo o versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? É você que está lá no teu serviço. Não adianta você ligar para o pastor ir lá. Por mais reservado que vocês sejam, por mais tagarela que eu seja e etc, falante, quando Deus chamar, é você. Diariamente eu falo com pessoas, angario pessoas para levar para o escritório e etc. Volta e meia alguém fala: doutor, tem alguma coisa diferente, é que eu sou evangélico. Aí a pessoa pega e mostra os dentes. Aí começa a conversar, daí a gente descobre que ela também era evangélica. Ah é? Então tá.
Agora dá pra gente dar presente pelo WhatsApp, né? Eu ganhei um livro. Toda pessoa que eu chamo para ir pro escritório, eu acabo enviando esse livro. Nossa, doutor, obrigado. Se estão lendo, eu não sei, mas eu estou dando. Porque eu sou esse rapaz aqui, ó, que o faraó viu lá em José. Hoje Deus está me usando assim. Hoje Deus está usando cada um de vocês assim. E ainda, o rei do Egito ficou tão encantado, mas tão encantado, que colocou José somente no trono. Eu sou maior que você. Capítulo 45, versículo 20. Versículo 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse a Faraó a José: diz a teus irmãos, carregai os vossos animais, partir, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim. Dai-vos o melhor da terra do Egito, e comeres farturas da terra. Ordenando-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossas filhinhas e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O melhor do homem é trapo de imundícia. Mas como tinha um hebreu lá no Egito, Deus colocou a mão sobre aquela terra. Deus passou a abençoar. E o que Faraó estava dizendo aqui é que a primícia daquilo que tinha lá era para a família de José. Ele ficou feliz por receber a família de José. Quantas vezes a gente não passou por uma situação dessa, a gente só foi refletir depois. Olha, está numa empresa, a situação é complicada, mas aí o teu serviço é tão esplendor, aquela vírgula que você colocou no texto, ela é tão importante, que o teu chefe não se aguenta de alegria. Mas não foi você que colocou. A gente sabe que isso foi gerado por Deus. E se você naquele momento fala assim: chefe, posso trazer meu irmão para trabalhar? Mas é claro que pode. Porque o que ele vai imaginar? Que se você é bom e você vai trazer alguém que é descendente do teu sangue, ele também é bom. Então se você chegar e falar: chefe, posso trazer uma irmã da igreja que se formou comigo para trabalhar? E ele está contente com você, ou ele viu o Espírito Santo em você, ou ele gosta de você, ou Deus vai agir ali. Ele vai falar: mas é claro, se uma cristã é boa, imagine duas cristãs no meu estabelecimento. Foi uma das coisas que provavelmente o faraó pensou: se um José é bom, se um hebreu aqui na minha terra é bom, imagine vários hebreus. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: não é só que a gente vai levar a bênção daqui para fora. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: que a visão do ímpio, a visão do escarnecedor sobre a gente, ela tem que ser de uma perspectiva diferente. Ela tem que ser uma visão respeitosa. Ela tem que ser uma visão temente. Temente é quem? Ao Davi e todo o seu tamanho? Não, temente é Deus. Porque no meio dos traficantes, no meio dos escarnecedores, no meio de várias situações, há pastores, há senhoras que convivem no meio de favelas, estão lá orando. E como é que é? A bala está correndo solta e não está atingindo a casa delas. Porque eles sabem que não pode tocar no ungido do Senhor. É raro uma pessoa, principalmente no nosso país que é livre, que não conheça a palavra de Deus. E ele sabe que não pode mexer no ungido do Senhor. Então José foi colocado no meio dos idólatras,
José foi respeitado, foi reconhecido, e José foi até mesmo, digamos assim, abençoado pelo rei do Egito. Falou: o que tiver de melhor nessa terra é para a sua família. Capítulo 45, versículo 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será vosso. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possui, e veio a Beerseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu queria ter pregado antes na igreja, eu podia ter pedido para pregar antes na igreja, eu queria ter pregado numa igreja cheia. Olha, mas daí eu só queria volume. Hoje, através da tecnologia, a sabedoria que Deus dá para os nossos líderes, essa pregação vai atingir o mundo. Deus, teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. O meu sonho era pregar, e hoje o meu sonho era pregar para uma igreja grande, o meu sonho era pregar para uma igreja cheia, mas eu só pensava no físico. E olha só o que o espiritual está fazendo. O que Deus falou aqui para Jacó, que ia fazer dele uma grande nação, Deus falou para mim: você vai pregar para multidões. Deus vai falar para você quando você pedir para Deus. Você vai pregar para multidões. Aleluia. Jacó enviou Judá diante de si e José para que soubesse encaminhá-lo. José chegaram à terra de Josém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, José. Apresentou-se ele, lançou-lhes ao pescoço e chorou. Assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos: à casa de seu pai subirei e farei saber a Faraó. Ele direi: meus irmãos e a casa do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Meus irmãos, amanhã a gente vai querer viver um outro sonho gerado em Deus. Um dia começamos a conversar 9 horas da noite na porta de casa, era 2 horas. O pastor Geraldo estava entrando para a casa dele e eu para mim. Eu falei: pastor, mas eu tenho vontade disso, daquilo. Como que eu vou saber se é de Deus? Se você tem vontade, você está focado em Deus e se você tem esse sonho, tenha certeza que é de Deus. Gostaria de deixar essa mensagem para quem vai ouvir na internet e para quem está aqui na igreja. Se você tem um sonho, acredite que esse sonho é de Deus, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, poucos são aqueles que tomam posse daquilo. O pastor Geraldo foi o que me conhece desde adolescente, porque não queria contar a idade dele, mas eu os conheço desde que eu era do tamanho do meu filho. Então Deus me chamou, me escolheu. Já passei por muita tribulação nesse mundo, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus é que eu estou aqui. Graças a Deus, é pela misericórdia de Deus que eu tenho uma família, uma casa. Tenho muito que aprender ainda, mas o meu sonho é servir a Deus. O meu sonho é fazer as boas obras. O meu sonho é ser manso como Deus.
O meu sonho é servir a Deus. Deus abençoe, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Pai. Que benção. Glória a Deus por essa palavra.